Bom dia a todos, senhores gestores escolares, senhores professores. Estamos mais uma vez aqui no nosso encontro do Pacto pela Aprendizagem na Educação Infantil. Estamos no terceiro módulo com o tema Linguagem. E hoje iremos fazer uma acolhida de início do nosso encontro. A Força do Professor. É um texto bastante conhecido, um texto com referências importantes na nossa vida enquanto professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão, o livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor, eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais são sempre heróis nacionais e por aqui sem valor, mesmo triste e muito aflito. Tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança, um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito, porque ainda acredito na força do professor. Então, pessoal, é um texto bastante conhecido, né? O autor dele é Braulio Bessa Uchoa, ele é de Alto Santo, né? Nasceu em 23 de julho de 1985, é um poeta cordialista, declamador de palestras brasileiro. Achei esse poema muito bem-vindo para este momento, porque é um poema que retrata a vida do professor, que às vezes não é uma vida tão fácil como muitas pessoas falam. É uma profissão muito importante para todas as outras profissões e ele ficou famoso após postar vídeos na internet para resgatar a tradicional leitura de cordel. Como o nosso tema hoje trata de leitura, achei de grande valia utilizar esse texto. E o dente ainda doía, de Ana Terra. Um jacaré parado, com cara de coitado, não parava de reclamar. Ai, ui, ui, ai, será que eu vou aguentar? Dois coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar. O que foi, jacaré? Está doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente. Dor de dente? Disse o segundo. Eu sei como resolver. Pegue esta cenoura e comece a roer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura e o dente ainda doía. 3 mais entraram na conversa, a coruja e os filhotes. Pega este graveto e cutuque bem forte. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto e o dente doía. 4 tatus chegaram sem fazer barulho. Morda este pedregulho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o graveto, mordia o pedregulho e o dente ainda doía. 5 patinhos saíram da água para ver. Só com carinho seu dente vai parar de doer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente ainda doía.
6 ratinhos também quiseram dar a solução. Cubra seu dente com este pedaço de sabão. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão e o dente ainda doía. 7 toupeiras surgiram de um único buraco, ali bem pertinho. Que nada, mastiga essa raiz forte que ficará bom rapidinho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte e o dente ainda doía. 8 sapos coacharam da lagoa. Essa é boa, que ideia descabida! Melhor que tudo isso é uma mosca lambida. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca e o dente doía. 9 esquilos de uma mesma família, mãe, pai, filho, filha, avô, avó, tio dentuço, tia dentada e uma prima mal-humorada, soltaram as vozes. Coloque na boca este punhado de nozes. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca e o dente ainda doía. 10 passarinhos vieram tentar resolver o problema. Coloque no seu focinho esta pena. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca, botava a pena na frente do nariz e o dente ainda doía. De repente, sem dar tempo de mais alguém chegar, o jacaré bufou e começou a ofegar. Sim! Funcionou! A pena me deixou bonzinho! Já posso até matar a fome fazendo um lanchinho. E a bicharada toda deu no pé. Ninguém quis ficar para ser almoço de jacaré. Então, esse é um texto de Ana Terra, esta belíssima escritora. Eu tenho aqui um livro muito legal que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Vocês conhecem já este livro, gente? Eu tenho esse livro. Você tem este livro, Diogo? Este livro, ele conta a história do que então, Diogo? Conta pra gente então. Que o dente, ele caiu do dente do jacaré quando ele espirrou. Não, meu dente doía. Bom, mas hoje a gente vai contar a história de um jacaré que perdeu o dente. Mas para isso, alguns bichos vieram aqui para poder ajudar a participar dessa história. Eu vou mostrar para vocês, para ver se vocês sabem o nome deste bicho. Ó, que bicho que é esse aqui? Tatu. É um tatu? Tatu-bola. Tatu-bola, Bruno? Eu já vi um tatu-bola na vacina. É mesmo? Como que é o tatu-bola, Mateus? Ele vira uma bolinha. Eu vi um tatu-bola bem grande no meu livro dos brasileirinhos. E aqui, gente? Que bicho é esse? O coelho esse coelho é da nave. Da nave? Da neve. Da neve, o coelho da neve. Muito bem, Diogo. Um jacaré parado, com cara de coitado, não parava de
reclamar. Ai! Ui! Ui! Ai! Será que eu vou aguentar? Olha. 3 mais entraram na conversa, a coruja e filhotes. Pegue este graveto e cutuque bem forte. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o graveto e o dente Ainda doía. ainda doía. 4 tatus chegaram sem fazer barulho. Morda este pedregulho, mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o graveto, mordia o pedregulho e o dente Ainda doía. Para os amigos poderem 5 ver patinhos saíram da água para ver. Só com um carinho, seu dente vai parar de doer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente... Ainda doía. Muita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos contar então direitinho. Vamos lá. Conte aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 topeiras, né? Vamos ver quem vem agora, gente. Vamos ver. Mordia cutucava com o graveto. Muito bem, bem lembrado, Laura. Mordia o... Pedregulho. E depois? Recebia carinho. E depois do carinho? Cobria o dente com o... Sabão. Mastigava, Raiz forte. lambia a... Mosca. Colocava nozes na boca. E o dente? Ainda doía. Ai, 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 ai. Agora vamos mostrar para vocês. Aqui, ó. Sem dar tempo de mais alguém chegar, o jacaré bufou e começou a ofegar. Ah, sim! E saiu o dente, ó. Será? Vamos ver, vamos ver. Olha lá, cadê o dente que eu não tô vendo? O dente caiu mesmo, gente. Funcionou! A pena me deixou bonzinho. Já posso até matar a fome fazendo um lanchinho. E a bicharada toda deu no pé. Ninguém quis ficar parado para ser almoço de jacaré. Sabe o que acontece? A bicharada deu no pé. O que será deu no pé? O que é isso? Deu no pé? O que É fugir. Fugir? Alguém mais sabe falar o que é deu no pé? É torrer do chão. Dá licença, Enzo. Eu sei. Eu Sim. sei mais melhor. Então conte pra gente. É porque ninguém queria. Porque todo mundo queria ficar. Todo mundo queria ficar fora. Porque todo mundo queria ficar lá no mundo sem estar na boca do jacaré. Ninguém queria ficar lá, Bruno? É. Então por isso que eles deram no pé? Com medo de quê? Deram no pé com medo do... Jacaré. Fazer o que com eles? Comer. É mesmo, Bruno? Ah, eu acho que é isso, né, cara? Eu acho também que o jacaré vai afiar com o gravuelas. Vai, não entendi. Você vai afiar com gravuelas e daí... Au! Quando? Vai engolir, será? Não vai não. Eles são muito rápidos. É muito rápido. É muito rápido, Mari. Que bichinho que é esse? É uma coruja de bola. É uma coruja de bola, será? Olha bem pra ele. Será que isso é uma coruja de bola? Direitinho. Eu vou fazer xixi. Deixa eu te contar um segredo. Eu vou fazer xixi. Então, qual é o nome desse daí? Carlos, qual que é o nome desse daqui? Tatu bola. Tatu bola. Tatu bola. E quantos tatu bolas tem? Eu vou focar. Ó, deixa, ó, só um minuto. Não.
Carlos vai contar. Eu ouvi você falando. Gi, espera só um pouquinho, Gi, tá? Ele não tá com Posso te? Vamos lá contar, ó. Conta. 2. Ó, vamos contar então, ajudar o Carlos a contar. Vocês podem ajudar ele a contar. Junto com ele. Ó, vocês não estão contando junto com ele. Ó. Junto com ele. 4. Isso. 4 o quê, Carlos? Só falta 4. Só falta Tatu bolas. Tatu bolas. Isso, Agora agora. veio do Enzo. Não, é patos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. É 6. Vamos contar direitinho. Começa novamente. Começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 5. Patinhos. Muito bem, Enzo. O que é isso, Bruno? Ratinhos. Ratinhos. Conte aí então, Bruno. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 o quê, Bruno? Ratinhos. 6 ratinhos. Eu vou abrir, mas a pessoa tem que ser, ó, Bruno, muito esperto para poder contar assim, ó, rapidinho na hora que eu abrir. Você vai se machucar. Porque eu não vou abrir na ordem. Vamos ver qual que vai ser. Será que vai conseguir, ó? 1, 2, 3 e... Quem é? 1, 2, 3. 3 o quê? Mas tem que falar o que que É, é. o que que é? Coruja. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Já! Qual que é esse? Tem um monte. Passarinho. E aí, vamos contar, ver quantos que Vamos tem lá aqui? contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E como que fica então a frase? 10. passarinho. Isso. Patinho. Pareceu. Qual que é esse? Esse é meu. Eu também quero patos. É São patinho. patinhos. Vamos ver se o Carlos consegue contar junto comigo, Carlos. Você consegue? Tudo bem, você pode ajudar o Carlos então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 5, ó. A gente já parou aqui, ó. Não tem mais patinho, ó. Aqui é uma... O que é isso daqui? Flor. Uma flor. Então quantos que tem? Quantos e o quê? 3. Não, é pra mim falar. Quantos que tem? Não é pra gente já contou. Quantos que tem, Mateus? Ih, já esqueceu? Então vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. então são... 5 patinhos. Vem cá. Bom, queridos professores, depois de vocês terem aí recebido a acolhida, as boas-vindas da coordenadora de Educação Infantil Maria Alcione, depois de vocês terem escutado a narrativa do livro, né, de literatura, depois de vocês terem visto o vídeo com a professora fazendo a leitura, o trabalho com o livro, com o referido livro de literatura, nós agora iremos proceder com algumas
reflexões sobre o trabalho da professora no vídeo, sobre alguns apontamentos do nosso documento curricular do território maranhense sobre a temática aprender linguagem. Vamos lá? Então, está dito no nosso documento curricular do território maranhense, na página 23, que se a formação do leitor se inicia desde que começa a fazer uso da linguagem, ela se intensifica no período em que a leitura e a escrita são objetos centrais da prática educativa e se estende por toda a sua existência. Olha como isso aqui é importante. O ato de ler deve ser um ato de busca por mais conhecimentos, mas também um ato de deleite. Olha que interessante quando o documento afirma que se a formação do leitor se inicia desde que ela começa a fazer uso da linguagem, esse processo deve se intensificar ao longo da vida escolar desta criança, desde a educação infantil. Engana-se quem pensa que a criança deve entrar em contato com livros, com a leitura de livros de literatura, leitura para deleite, apenas quando ela souber ler e escrever, e principalmente quando ela souber ler. Muitos professores, em sua prática, valorizam muito a decodificação dos signos linguísticos. Mas nós sabemos que é importante o professor realizar aquele exercício da prática de leitura, sim. Ensinar as crianças a ler e a escrever, sim, faz parte do processo. Mas a criança não precisa o professor esperar essa criança aprender a ler para ela ter contatos com a leitura, pois desde a mais tenra idade, a criança já começa a fazer uso da linguagem, ela já está inserida no mundo da linguagem. Então, é muito valoroso, sim, ler para as nossas crianças, colocar as nossas crianças desde os 2 aninhos de idade e até os bebês, as crianças mais pequenas, em contato com livros de literatura, pois é assim que ela terá maiores chances de conseguir o que nós chamamos de leitura para deleite. E é justamente quando essa criança é fisgada pelo deleite para a leitura, é o que acontece que nós chamamos de aproximação da criança com o texto. Quando a criança se aproxima do texto, segundo dizem Jaws e Iser, quando acontece essa aproximação da criança com o texto, é que o despertar, o gosto, o hábito pela leitura tem maiores chances de ser desenvolvida, pois é se aproximando realmente do texto que a criança passa a ter o que está posto aqui no nosso slide, a leitura para deleite, o gosto pela leitura. Então, Magda Soares, ela vai reforçar tal perspectiva ao afirmar que para formar indivíduos letrados é preciso alfabetizar, sim, como eu já falei, mas que não basta apenas ler e escrever de forma, digamos assim, mecânica. O treino, nós sabemos que o treino é essencial, o treino da leitura e o treino da escrita. É necessário que façam uso da leitura e da escrita dentro de uma função social, atendendo o que é indicado pela sociedade. Cabe, assim, às instituições escolares desenvolver o processo de letramento desde a educação infantil e ao longo de todos os anos de escolarização, para que os indivíduos desenvolvam a capacidade e a habilidade de utilizar a leitura e a escrita durante a vida escolar e futuramente na vida profissional e social, é o que está posto no nosso documento curricular do território maranhense, na página 22. Então, Magda Soares, ela escreve muito sobre alfabetização e letramento. Inclusive, Magda Soares descreve este processo de alfabetização e letramento, esses dois processos, como indissociáveis. Eu tenho que alfabetizar, sim, ensinar a criança o domínio da leitura e da escrita, a leitura fluente, sim,
mas eu tenho que letrar os meus alunos, ou seja, eu tenho que ensinar, eu tenho que colocar os alunos em contato direto com o uso social da língua, com a função social da leitura, com a função social dos textos. E isso é contexto, isso é trabalhar o contexto, isso é colocar a criança diretamente com o uso prático da linguagem. Para que a linguagem serve? Onde eu uso os textos? Né? Então, desde pequenos, as crianças já devem ser colocadas em contato com textos reais, com textos que têm um contexto, que estão inseridos em um contexto. Então, eu posso, sim, alfabetizar letrando. Não vamos tirar das nossas crianças o direito do contato com a leitura, mais especificamente com a leitura literária. Então, aquela professora lá do vídeo, ao planejar uma atividade de leitura pela professora do livro, e o dente ainda doía, seguida de conversas sobre o livro para um grupo de crianças de 3 anos de idade, ou seja, crianças bem pequenas, quais objetivos de aprendizagens estariam presentes? Vocês perceberam? Quais objetivos de aprendizagem estariam presentes na leitura, na execução da leitura e o pós-leitura deste livro? É isso que nós vamos debater. Então, professores, continuando, vocês assistiram ao vídeo, né? E ao assistir o vídeo, o que nós podemos verificar? Nós podemos verificar se os objetivos listados foram contemplados e se existem outros objetivos que podemos incluir. Nós sabemos que uma leitura dessa, um trabalho como esse, é muito amplo. De repente, um professor olha sobre uma óptica e consegue identificar algum campo de experiência que não foi evidenciado pela professora, ou consegue identificar algum outro objetivo que não foi listado ou não estava dentro do planejamento da professora, mas que você, professor, incluiria, não é verdade? Então, houve todo um planejamento da atividade. Houve uma preparação. Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma preparação, ler com antecedência o livro, com o propósito de preparar a leitura a ser feita às crianças, familiarizando-se com o texto, com as imagens, prevendo já que tipo de comentários as crianças poderão fazer, perguntas e pausas que fará no momento em que estiver mediando o contato da turma com o texto. Então, não é só pegar um livro de literatura, levar para a sala e achar que você fez ali um trabalho, um bom trabalho de leitura com seus alunos, porque ler para os alunos requer planejamento. E que objetivos você quer alcançar com a leitura daquele livro? Então, tem que organizar o espaço das crianças, né? Porque é uma atividade coletiva, então as crianças devem estar organizadas em roda, sentadas no chão, ao redor do professor. É necessário que todas possam ver os movimentos de sua boca, enxergar o livro, as ilustrações. Também é preciso que possam ouvir a leitura do texto, assim como o que o professor diz e os colegas dizem também. Ou seja, tem que ter um contato visual entre quem está fazendo a leitura e quem está ouvindo, no caso o professor e os alunos. Como nós estamos em aulas remotas, em que este contato não é permitido, mas não é impossível de o professor realizar uma atividade de leitura com os alunos. Ele pode fazer a gravação de tela de um livro, em que o aluno vai ouvir a narrativa da sua voz, como nós fizemos aqui. Você pode fazer uma gravação de si mesmo, fazendo a leitura de um livro, paginando o livro, mostrando as páginas do livro e fazendo a leitura para os alunos. Há muitas possibilidades de se trabalhar a literatura, mesmo que de forma remota. Então, outra coisa é interessante de ser observada ali naquele vídeo são os comentários, as perguntas e as pausas. A professora ou você, né, deve apresentar o livro de forma breve, mostrando a capa, lendo o título, o nome da autora e a ilustradora, como nós vimos a professora fazer. Folhear algumas páginas e mostrar as ilustrações para que as crianças descubram outros animais que fazem parte da história, incentivando-as a nomear os bichos que aparecem.
aproveitando a oportunidade não somente de ler, mas de promover também outros saberes através desta leitura literária. Lê o livro mantendo-o em local visível a todos simultaneamente, mostrando as ilustrações e indicando onde está escrito o texto. Perguntar sobre o final da história. O que aconteceu com o jacaré? Passou a dor de dente que ele sentia? O que quer dizer dar no pé? Por que todos os bichos deram no pé? E você vê que as crianças respondem, né? Um responde de um jeito, outro responde de outro, mas eles entenderam o que é dar no pé e por que os bichos deram no pé. Então, você pode propor que, observando as ilustrações, as crianças contem e nomeiem os animais integrantes da história. Aí você já faz uma ponte para a matemática, não é verdade? Você pode trabalhar aspectos da natureza em relação aos animais, você pode trabalhar higiene, saúde, com a questão do cuidado com os dentes, porque se o jacaré estava com dor de dente, é porque ele não cuidou do dentinho, né? Então, agora vamos partilhar aqui a questão dos objetivos. Os objetivos escolhidos foram contemplados? Qual parte do vídeo evidencia isso? Há outros objetivos que podemos incluir? Quais? Essas 3 perguntas nós vamos interagir aí no grupo, onde será publicado a nossa formação, que dessa vez nós vamos fazer gravada, como realmente estamos fazendo aqui, mas nós queremos ouvir a sua voz, a sua fala, professor. Um dos objetivos, dentro do campo de experiência, o eu, o outro e o nós, diz que a professora elencou assim: demonstrar a imagem positiva de si e confiança em si, em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Em que momento isso foi evidenciado no vídeo? Então, nas situações de contagem individual e em grupinhos, as crianças mostraram empatia umas com as outras, respeitando o tempo e as dificuldades que algumas delas mostraram ao contar. Então, o momento da contação de histórias não é só o momento do eixo escuta, fala, pensamento e imaginação, não. É o momento também do eu, o outro e o nós. Porque no momento em que o aluno para escutar o professor, no momento em que o aluno escuta a voz do colega, ele está não só desenvolvendo a sua escuta, a sua capacidade de escuta, mas ele está também respeitando o turno de fala do colega e do professor. Então, nós temos aí 2 campos de experiência sendo evidenciados. Além disso, umas puderam apoiar as outras na contagem. E, não sei se vocês notaram, mas todas que apareceram no vídeo contando os animais pareciam confiantes de sua capacidade para tal feito, mesmo que não ainda conseguissem fazer a relação termo a termo, mesmo que eles não conseguissem contar termo a termo na sequência, todos, mas eles faziam isso com confiança. Isso é muito importante, o professor repassar confiança para o aluno. Se ele fica o tempo todo corrigindo, não é assim, está errado, ele frustra a criança. É claro que nós devemos corrigir, sim, o erro da criança, mas nós devemos tratar o erro não como erro em si, como frustração em si, mas como uma possibilidade do aluno refazer, do aluno reaprender aquilo, do aluno aprender aquilo, refazer para aprender melhor. Então, ainda o objetivo dentro do campo de experiência, o eu, o outro, o nós, comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. Então, nós vimos isso no momento em que as crianças demonstraram interesse em comunicar seus conhecimentos, compartilhando o que pensavam, que era dar no pé, falando do livro que já conhecia ou relacionando-os com outros livros, ou seja, eles estão ali nesse momento compartilhando seus saberes. Então, fica evidente que além de colocarem, elas também estavam ouvindo e aprendendo umas com as outras, mostravam interesse no que diziam e sabiam. Então, isso é desenvolver-se dentro do campo o eu, o outro e o nós. Dentro do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, nós temos aí 2 objetivos, que é demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando a escrita de ilustração,
e acompanhando com orientação do adulto leitor a direção da leitura, de cima para baixo, da esquerda para a direita. E o outro objetivo seria formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. Então, nós vimos isso. É possível notar esses objetivos em vários pontos do vídeo. As crianças estão muito atentas à leitura da professora. Uma delas até traz conhecimento que tem sobre o personagem Jacaré de outro livro conhecido dela. Ou seja, ele já faz aí uma espécie de intertextualidade, né? Ele traz o conhecimento de outro livro para a leitura que a professora está conduzindo. Então, durante a leitura, respondem às perguntas feitas pela professora e até participam da contagem de alguns animais. No final, conseguem expressar seus conhecimentos sobre a expressão deu no pé e, a partir de seus conhecimentos prévios do que viram que aconteceu na narrativa, da história. Então, nós vimos aí esses dois objetivos sendo amplamente contemplados durante todo o vídeo, né? E ainda dentro do desse mesmo campo de experiência, vai contemplar o objetivo criar e contar histórias oralmente com base em imagens ou temas sugeridos, e também manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contexto, com diferentes gêneros textuais, parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios e etc. Então, nós vemos isso, as crianças recontam junto com a professora a história, falando partes dela. A professora entrega o livro, né, para as crianças e deixa à vontade para as crianças fazerem, para as crianças recontarem, né? Então, o fato de ser um texto repetitivo e acumulativo possibilita que esse objetivo seja escolhido, já que esse tipo de texto favorece a memorização, o que possibilita que as crianças recontem a história com base nas imagens de repetições do livro. Então, exercita até assim a capacidade de memorização, de raciocínio das crianças, porque o texto é repetitivo, o texto é sonoro, é poético, é maravilhoso, tem rima, né? Isso as crianças gostam muito. E ainda, em outro campo de experiência, que é espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, nós já falamos, né, que é o objetivo de contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc., em contextos diversos. Nós vimos isso, né, no momento em que, diferentes momentos da atividade, as crianças são convidadas a contar coletivamente, quando a professora está lendo, e individualmente, chamando uma criança por vez, em duplas, em trios, em vários tipos de formação. É importante destacar aqui que este objetivo pode ser potencializado em função do livro escolhido pela professora, que apresenta essa característica de enumeração dos animais, mas também pelo foco que decidiu dar para a atividade após a leitura, em que as crianças contam os animais. Claro que você pode fazer uma ponte aí, pode ampliar, na verdade, esse objetivo aí. Você pode fazer a figurinha, outras figurinhas dos animais que aparecem no livro, agrupadas, né, colocadas em grupos e num cartaz, e chamar criança por criança para fazer a contagem. Fica bem interessante. Por isso é tão importante conhecer o livro antes de ler para as crianças, porque cada história apresenta possibilidades diferentes de conversas e de desdobramentos diferentes. Como eu já falei, você pode ir até lá para a natureza, né? Falar sobre a questão da higiene, né? Da higiene bucal. Conhecendo o livro antes, a professora tem a possibilidade de escolher qual rumo quer dar à leitura e à conversa com as crianças, de modo a focar suas intervenções nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que quer potencializar. Por isso é muito importante uma leitura, ela tem infinitas possibilidades. Você não vai nem conseguir trabalhar todas elas. Mas você deve, professor, no seu planejamento, evidenciar quais objetivos você quer atingir com aquela leitura. É interessante notar que, mesmo sendo uma atividade de leitura, é possível identificar objetivos de outros campos de experiência, isto porque os campos não são áreas de conhecimento, mas sim um conjunto de experiências que as crianças podem evidenciar para aprender e se desenvolver. Nós já falamos isso, né, na outra formação. Os campos não são áreas de conhecimento. As áreas de conhecimento estão inseridas em diversos campos de experiência, como nós já falamos na outra formação sobre isso. Então, perguntas, dúvidas e comentários sobre a reunião, nós vamos deixar esse espaçozinho lá após a publicação desta formação, ok? Espero que tenham gostado.